Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante aí para quem está estudando para concurso público, que é sobre o plano de estudos e a mentira que te contaram sobre o plano de estudos, falando que o plano de estudo é uma fórmula mágica, que se você aplicar você vai ser aprovado rápido, mas na verdade não é assim que funciona. Eu perdi muito tempo da minha preparação porque eu utilizava o plano de estudos, quando na verdade existe uma outra metodologia que você pode adotar para evoluir muito mais rápido, tá? Então hoje a gente vai estar aqui na tela do tablet e eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, beleza? Então tá, o que que é esse plano de estudos? O que que é esse plano de estudos? Normalmente é uma metodologia que os professores de cursinho aí utilizavam, apresentavam, que é de você estudar de segunda a domingo e você seguindo uma série de matérias durante a semana. Basicamente, eles falavam o seguinte: eles falavam que você tinha que ir dividindo a sua semana e encaixando essas matérias ao longo. Então vamos colocar aqui que aqui vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou fazer o domingo aqui e domingo. Então eles dividiam essa aqui durante a sua semana. Faziam essa divisão aqui e você começava a estudar. E aí, na segunda-feira, você ia lá e estudava português, estudava informática. E informática. Por quê? Os professores falavam que você tinha que estudar até 2 matérias por dia, né? Quando você vai perceber que isso aqui, na verdade, é uma mentira, né? Não precisa necessariamente ser dessa forma. Informática, raciocínio lógico ou matemática. Aí colocava direito constitucional, direito penal, direito administrativo, direito processual penal. Eu estou utilizando um exemplo aqui de carreiras policiais, né? Mas você adapta aí de acordo com a sua realidade. Legislação, leis, redação, colocava para você fazer uma redação ali. E aí encaixava o português, porque eles falavam que português é a matéria mais importante. E aí no sábado era questões, utilizava uma bateria de questões para fazer questões e simulado no domingo. Então, basicamente era essa divisão. Aí o que que eles falavam? Que durante a semana era para você estudar de 1 a 2 horas por matéria. 1 a 2 horas por matéria. Faz sentido isso aqui? Faz sentido. Por quê? Você olha lá no seu edital, vê a primeira vez que você vê o seu edital, divide as matérias ao longo da sua semana e acha que está tudo bem e acha que está tudo certo. Mas na verdade, isso aqui tem um problema muito grande. E qual que é o problema disso aqui? O problema é que você não fixa sua matéria, não fixa. E também não aprofunda. Porque qual que é a lógica de eu pegar uma matéria aqui, como por exemplo português, olha aqui português. Eu vou estudar ela uma vez na segunda-feira e uma vez na sexta. Mas português ainda tá legal, porque se você comparar com raciocínio lógico, você vai estudar na terça-feira e depois só na outra terça-feira. Então demora muito tempo para você encaixar essas matérias ao longo do seu mês. E imagina isso aqui durante o edital todo. Imagina você estudar isso aqui pelo edital todo. Cara, vai ficar inviável, vai ficar simplesmente inviável. Qual que é o problema disso aqui? Você fragmenta muito o seu tempo de estudos, né? Você acaba fragmentando muito esse tempo de estudos. Porque você começou a estudar ali português na primeira semana e começou ali por ortografia. Aí foi lá, viu sua videoaula, ou leu seu PDF, de acordo com o que você gostar mais aí. E evoluiu uma quantidade de carga horária. Na outra semana, você vai continuar de onde você parou. Então, percebe que você está pegando seu estudo e está fragmentando ele por diversas vezes e vai demorar muito para você rodar todo o seu edital. Percebe como isso aqui é grave? Como isso vai atrasar os seus estudos? Como que você foge disso aqui? Você foge dessa bagunça aqui. Você foge dessa bagunça aqui através do ciclo de estudos. Ciclo de estudos.
Ah, Gustavo, o que que é o tal do ciclo de estudos? Basicamente, você vai estudar aqui de 3 a 5 matérias. 3 a 5 matérias por ciclo. Então, você vai fazer a sua divisão lá. Você vai pegar, dividir o seu ciclo de estudos em 4 matérias. Vou utilizar o exemplo de carreiras policiais novamente. Você vai colocar língua portuguesa, informática, RLM, eita, RLM ou matemática, e aqui direito constitucional. Começou a estudar no primeiro dia. Você estudou língua portuguesa, finalizou, vai para informática. Finalizei, vai para raciocínio lógico. Finalizei, vou para direito constitucional e assim repete o ciclo novamente. Por que isso? Isso aqui vai te dar uma vantagem competitiva muito grande com relação aos seus concorrentes. Você vai acabar com todos esses problemas aqui de cima, de não fixar a matéria, né? E de não aprofundar e ficar o estudo muito fragmentado. Porque toda vez que você fragmenta seu estudo, você vai ter mais dificuldade para voltar depois. E isso aqui está comprovado pelo formato do plano de estudos. Você vai estudar todas essas 4 matérias aqui: a língua portuguesa, informática, direito constitucional, raciocínio lógico matemático. Vai estudar todas essas matérias aqui. Essas 3 matérias aqui, que é língua portuguesa, que é informática e que é raciocínio lógico matemática, elas vão ser travadas, ó, cadeadinho aqui, ó. Por quê? Elas travaram, porque é as matérias base de todas as outras matérias. Então, elas sempre vão estar no seu ciclo de estudos. O que que vai variar? Direito constitucional. No primeiro momento, a primeira matéria de direito que você vai estudar é direito constitucional, porque ele é base para outros direitos. Ele é uma matéria base para você estudar outro direito futuramente. Você não consegue entender os outros direitos sem estudar direito constitucional. Então você tem que utilizar essa metodologia aqui para conseguir dar sequência no seu estudo. Da mesma forma que você não vai conseguir estudar, por exemplo, a estatística sem ter uma base de matemática. Não consegue, cara. Você não consegue fazer isso. Então, por que que quando eu estou estudando estatística, eu sei que eu tenho que ter de base a matemática? Por que que você não aplica isso ao ramo do direito também? Você quer colocar todas as matérias de direito tudo de uma vez só, fica uma loucura ali no seu planejamento, você não entende nada. Por quê? Não serve, isso não dá certo. Então, o mesmo princípio que você utiliza para matemática, e isso aqui não se aplica só à estatística, se aplica também à física. Se você não tiver uma base boa de matemática, você não vai conseguir estudar bem física e assim diversas outras matérias. Então, primeiro você fortalece sua base. Primeiro, você fortalece a sua base, sua parte aqui de baixo, a sua base, para depois você ir subindo e evoluindo aos poucos, beleza? Você percebeu que a gente tem 4 matérias aqui que a gente está estudando, que é língua portuguesa, informática, raciocínio lógico matemática e direito constitucional. Essas 3 matérias aqui você não vai tirar do seu ciclo, você vai apenas variar a carga horária. Ah, Gustavo, como é que eu faço essa variação de carga horária? Aí vai ser diversos fatores que vão influenciar nessa carga horária do seu tempo de estudo que você vai dedicar. Isso, se você for meu mentorado, eu vou te ajudar nisso aqui, mas se você não quiser ser mentorado, tá tudo bem. Você pode utilizar a quantidade de questões que caíram no último concurso. Então, não tem por que você dedicar, por exemplo, a mesma quantidade de tempo de estudos para raciocínio lógico, se caiu 5 questões, a português se caiu 20. Beleza? Percebe como que isso é uma série de processos, é uma série de fatores que fazem com que você alcance sua aprovação, faz com que você tenha uma preparação boa. E aí, quando você finalizar aqui o seu estudo, direito constitucional, você vem e inclui outra matéria no lugar, beleza? Então, beleza. A gente conseguiu entender que você precisa ter uma quantidade de matérias, vão ter algumas matérias que são fixas no seu ciclo de estudos e vão ter outras matérias que vão variar no ciclo de estudos. Nesse caso, o que eu utilizei como exemplo foi direito constitucional, porque é a base para outros direitos. Então, não tem por que você não estudar essa matéria primeiro, começar por direito penal, se você não tem base de direito constitucional. Depois que você finalizar, estudar toda a matéria de direito constitucional, você vai incluir outro direito. Você vai incluir, por exemplo, direito penal, vai incluir direito processual penal,
Percebe que direito processual penal, ele depende de direito penal, então não tem por que você estudar direito processual penal antes de direito penal. Vai estudar também direito constitucional, vai estudar também a parte de leis especiais. E normalmente essas leis especiais, elas também dependem de direito penal. Então você não pode incluir um ciclo de qualquer forma, você tem que incluir de forma estratégica. Isso aí eu bato na tecla com os alunos, com meus alunos, e vocês têm que fazer da mesma forma. Não incluam no ciclo de vocês, de qualquer forma, as matérias. E basicamente a gente vai fazer duas divisões de tipo de matérias estudadas. Matérias estudadas. A gente vai ter matérias de conteúdo e matérias de questão. Nesse primeiro momento aqui, quais são as nossas matérias de conteúdo? São todas essas aqui que a gente viu aqui em cima. LP, informática, RLM e DC. Quando eu finalizar o direito constitucional aqui, eu vou incluir o direito penal e direito constitucional vai descer aqui para a matéria de questão. E aí você vai utilizar a sua estratégia. Quando você estudou todo o conteúdo de direito constitucional, vai criar lá um caderno de questões com todas as questões do assunto e vai, ó, questão, questão, questão. E uma coisa que tem que ser dita é que essa estratégia que eu estou passando para vocês, ela combina muito bem com o Anki. Combina muito bem com o Anki. Para quem não sabe o que é o Anki, nossa, ficou horrível. Vou escrever de novo. Para quem não sabe o que é o Anki, tem vídeo aí no canal falando sobre, mas é um aplicativo de revisão espaçada. Revisão espaçada. É um aplicativo de revisão espaçada. E isso aqui, cara, é a combinação perfeita. Ciclo de estudos mais Anki. Isso aqui vai te ajudar demais. Vai ajudar demais. Gustavo, eu comecei agora, sou concurseiro iniciante. Quanto tempo que eu vou ficar em cada matéria dessa aqui? Quanto tempo que eu vou ficar em cada matéria? Eu estou começando agora. Eu quero saber qual que vai ser a carga horária que eu vou me dedicar. O tempo. Quanto tempo que eu vou ficar? No primeiro momento, quando você está começando a se preparar, esse aqui é um tema que cabe a um vídeo específico, mas eu vou falar aqui de forma bem breve. Mas já está lá completo lá no meu treinamento. Então, se você quer ver todo o conteúdo, tudo que eu tenho para passar para você, tem um treinamento aqui completo de 3 horas, aproximadamente 3 horas, que eu falo da melhor forma que você vai começar a estudar. Isso aqui você vai adiantar muito seu processo de estudo, você vai passar na frente de muita gente, então dá uma olhada aí na descrição. Mas qual que é o tempo que eu vou utilizar para começar a estudar para concurso? No primeiro momento, você precisa criar o hábito de estudos, né? Você precisa criar aquilo que se chama de rotina de estudos. Então, você começar com 25 minutos por matéria não é ruim. Ah, Gustavo, 20 minutos não vou aprender nada. Cara, vai sim. Por quê? Aprender a ter o hábito de estudar vai ser mais importante de qualquer coisa. A aprovação do concurso, ela não é um sprint de 100 metros, ela não é uma corrida ali que você vai e corre e acelera no primeiro momento, não. A aprovação do concurso é uma maratona. Para você ser aprovado, você precisa criar o hábito, criar a constância. Não adianta você estudar por uma semana ali, 8 horas por dia, mal estudado, e parar depois. Então você precisa ter constância. Começou com 25 minutos, você, na segunda semana, você aumenta para 30, depois 40, depois 40, depois 50. O cara não sabe nem escrever mais. Depois 1 hora, até você chegar a 90 minutos. Por que 90 minutos, Gustavo? É muito tempo. Meu coach de concurso falou que eu tenho que estudar no máximo 50 minutos por matéria. Bobagem. Você precisa de aprofundamento, precisa de concentração. Quando você estiver preparado para estudar até 90 minutos, arrocha. Vai, estuda os 90 minutos seguidos, depois troca de matéria. Tá, Gustavo? Eu entendi que o ciclo de estudos ele é um pouco diferente do plano de estudos, mas quais são as principais vantagens que eu vou ter de estar utilizando o ciclo de estudos?
Quais são as principais vantagens? Uma das principais vantagens que a gente tem, dentre as diversas, de você utilizar o ciclo de estudos e não o plano de estudos, é que quando você parou, continua. O que é isso? Eita, que tá difícil. Parou, continua. O que é isso? Você tá lá num dia de estudos, ali separou um momento, e aí teve que levar o seu filho lá na natação. Aí você conseguiu estudar aqui 10 minutos de português, 10 minutos. Conseguiu estudar 10 minutos de português. Quando você voltar, você vai continuar. E isso aqui não acontece, por quê? No plano de estudo, se você perdeu um dia de estudos, meu irmão, é uma semana que você vai ficar sem ver aquela matéria. Na verdade, é 2 semanas. Você vai ficar 2 semanas sem ver essa matéria. E no ciclo de estudos, isso não acontece. Outra vantagem é que você sempre vai estar tendo contato com as matérias. Contato com as matérias. Por que, Gustavo, que eu vou estar tendo sempre contato com as matérias? O que é mais fácil? Você girar um ciclo, girar um plano de estudos, estudar uma vez por semana a matéria, ou você ver todas as matérias a cada 2 dias, a cada um dia. De repente, você já está mais habituado a estudar, você consegue estudar 50 minutos por matéria, em um dia e meio, você finaliza tudo. Esse ciclo já começa, já vê a matéria de novo. Então, você vai estar sempre tendo contato com as matérias. E se você falhar um dia, você vai continuar de onde você parou. Então, olha a diferença, percebe a diferença de você ter que estudar através do ciclo de estudos e do plano de estudos. Tem um erro aqui que vocês não podem cometer. Erro. Você não pode cometer esse erro, porque senão vai te atrapalhar muito. E qual que é o erro? É você ficar muito tempo no mesmo tópico. Por exemplo, direito constitucional, lá tem diversos tópicos para você estudar. Vou chutar um número aqui, 15 tópicos. Lá tem 15 tópicos para você estudar. Você não pode ficar mais de 2 ou 3 horas por tópico, porque senão você vai demorar muito. É claro que isso aqui tem exceções, né? Por exemplo, direitos e garantias fundamentais é um tópico grande, direito constitucional. Então, consequentemente, e ele também cai bastante. Então, consequentemente, você vai demorar um pouco mais. Mas, em regra, não ultrapasse muito 3 horas o tempo de estudo, porque senão você vai dilatar muito o seu tempo de estudos. Hoje existem diversas ferramentas aí de inteligência artificial que ajudam você a acelerar os seus estudos. Então, se você está ali com um PDF muito grande, né, com um PDF muito grande ali, 300 páginas, e você tem um ritmo de leitura ali de 10, 20, de 20 páginas por hora, você vai demorar 10 horas para ler aquele PDF. E existem algumas ferramentas que você pode acelerar, né, tipo o Notebook LM aí, que é do Google, gratuito, você pode utilizar, vai ajudar demais você estudar esse tópico mais rápido. Nessa parte aqui das matérias que você vai girar aqui mais rápido, essas matérias aqui, ó, mudar de cor. Essas matérias aqui, ó, que você vai girar mais rápido, você não pode demorar muito. Aqui, nas matérias básicas, você pode demorar um pouco, você precisa ter um tempo maior de maturação de conteúdo, pode demorar um pouco mais, mas nas matérias de direito, acelera, ó, pau na máquina, vê o tópico rapidão, foca ali na parte da legislação, que é o que cai para carreiras policiais, né? Como exemplo aqui, carreiras policiais. Mas tenta manter isso, que eu tenho certeza que vai ajudar demais. Enquanto seu colega ali vai estar, seu concorrente vai estar estudando, demorando 10 horas para estudar um assunto, você vai ser direto, assertivo, depois vai ir para as questões. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like e compartilha com seus amigos, né? A gente já tava há algum tempo aí sem gravar vídeo pro canal, mas a gente voltou com tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima e tchau.